Vamos falar de pedágio? O Tribunal de Contas da União confirma a abertura do processo para analisar os editais dos lotes 3 e 6 do novo pedágio. O ministro Walton Alencar Rodrigues foi escolhido para relatar o caso. Os estudos sobre os 2 novos grupos de rodovias aqui do pedágio do Paraná foram enviados para a Corte em janeiro pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Ao longo de mais de um mês, as equipes técnicas do tribunal verificaram toda a documentação antes de encaminhar as informações para o Pleno do TCU. A decisão que confirmou então esse encaminhamento aconteceu ontem durante uma sessão. Na plenária, o ministro substituto Augusto Sherman Cavalcante apresentou um parecer autorizando a abertura do processo e indicou o ministro Walton Alencar Rodrigues como relator. Ele foi seguido por todos os demais integrantes do tribunal. Na prática, é a partir de agora que o tribunal vai efetivamente analisar esses 2 novos editais. Cabe ao TCU avaliar e aprovar ou não os certames das rodovias no Paraná. Ou seja, esse é o último passo antes da ANTT poder efetivamente publicar os lotes 3 e 6 para leilão. Os ministros também aprovaram na sessão de ontem que Walton Rodrigues continue sendo relator dos outros editais de concessão da malha rodoviária aqui do Paraná. Com isso, ele também vai ser o responsável por avaliar os estudos e propostas dos certames dos lotes 4 e 5. Ao longo de toda a verificação, a área técnica do TCU costuma pedir informações complementares e também tirar várias dúvidas com a agência reguladora. O governo federal tem expectativa de fazer os 2 novos leilões dessa concessão rodoviária aqui no Paraná ainda neste ano. No site da ANTT, a previsão é de que os leilões dos 2 grupos de rodovias sejam feitos até o quarto trimestre de 2024. E as concessionárias que assumiram a operação dos lotes 1 e 2 ontem vão contar com uma frota somada de 84 veículos para atender os usuários. As 2 concessionárias são a Via Araucária e também a EPR Litoral Pioneiro, que já estão fazendo os primeiros reparos nas estradas e também disponibilizando estruturas para atender os motoristas. Somando, as 2 empresas ali têm uma estrutura de 84 veículos na frota e disponíveis aí para o atendimento nos lotes 1 e 2, sendo 37 para serviços da Via Araucária e 47 da EPR Litoral Pioneiro. São viaturas de inspeção de tráfego, guinchos pesados, guinchos leves, caminhões para resgate de animais, caminhões-pipa para o apoio ao Corpo de Bombeiros e também ambulâncias, sendo algumas delas aí equipadas com UTI. Os usuários também vão ter à disposição bases de serviço de atendimento ao usuário distribuídas pela área de concessão. Essas instalações vão funcionar 24 horas por dia e oferecer serviços como sanitários, fraldários, estacionamento e autoatendimento. No lote 1, essas unidades estão posicionadas nos municípios de Campo Largo, Porto Amazonas, Palmeiras, Irati, Prudentópolis, Guaramiranga, Imbituva, Araucária e também na Lapa. No lote 2, as bases de serviço ao usuário estão nas cidades de São José dos Pinhais, Morretes, Paranaguá, Carambeí, Piraí do Sul, Sengés, Santo Antônio da Platina, Cambará e também em Santa Mariana. Olha só, as concessionárias de pedágio então assumiram os lotes, foram 2 anos e 3 meses sem pedageiras, nós se livramos das antigas que nos roubaram, né? São réis confessas em escândalos de corrupção, disseram lá que cobravam mais tarifa para pagar propina, foram embora, graças a Deus. Só nós aqui do Paraná sabemos o quanto sofremos com essas antigas pedageiras e as empresas novas já estão operando. Este primeiro momento parece bom, reforço, esse primeiro momento. Eu estou vendo ali os diretores das empresas, inclusive, falando frequentemente com a imprensa e se colocando à disposição. Parece que eles entenderam o que isso significa para a gente aqui do estado. Parece que compreenderam a nossa dor. Tanto é que uma das empresas, não é, Bia, queria até entrar antes do previsto para começar a fazer a manutenção, lembrando que eles só poderão fazer cobranças depois que deixarem a pista minimamente em condições, né? Era só o que faltava também, cobrarem para a gente andar em via esburacada. Então eles vão ter que consertar muita coisa para poder começar a cobrar efetivamente. E há 2 pontos centrais desses lotes. No lote da EPR Litoral Pioneiro é o viaduto dos Padres. Ali não tem mais asfalto, gente. De verdade, eu passo por ali com certa frequência. Já está no concreto do viaduto. Não tem mais capa asfáltica. E o pessoal da EPR Litoral Pioneiro está dizendo que lá é a prioridade 0, que eles já vão começar a tocar, inclusive, operação de recap asfáltico naquele ponto. E na região da Via Araucária, que é entre Curitiba e Ponta Grossa, é a região da Serra de São Luís do Purunã.
né? Aquela região ampliada ali, que inclusive vocês lembram, teve um acidente gravíssimo, foi o maior engavetamento já registrado pela Polícia Rodoviária Federal no país recentemente. Então esses 2 pontos que vão receber atenção prioritária agora, e o que a gente espera é que eles cumpram os contratos. Os contratos novos são bons, agora tem que cumpri-los, né? Em tese, vão trazer preços justos e as obras necessárias, Pedroso. E é importante que eles comecem a rodar, não por conta daquele tema que alguns profetas do caos que dizem, meu Deus, existem pessoas que sentem saudade das cancelas. Não, nada disso. Simplesmente porque as pessoas sentem saudade de rodar em uma estrada que elas têm um mínimo de confiança que vão conseguir sair e chegar, que os transportadores vão conseguir entender que o caminhão não vai quebrar, que o gasto de diesel vai ser o apropriado para aquela distância. É disso que se trata. E a primeira notícia que nós trouxemos relacionadas ao TCU, que bom que eles começaram agora a distribuir os processos. Nós cobramos nesse jornal, cobramos os nossos parlamentares, porque era inadmissível que nem o processo tivesse sido distribuído, porque além desses 2 lotes que começaram a operar, nós temos todo o restante da malha viária do estado, Marc, que precisam de atenção. É inadmissível que um estado que cresce, o que o Paraná cresce, ficar refém de estradas tão ruins e muitas delas ainda carecendo duplicação. É disso que se trata. É importante que o estado faça agora bem o seu papel, o estado que eu digo ente estatal, que é fiscalizar a execução das obras, e que esse diálogo proposto pelas empresas continue, mas continue com a população e não naqueles gabinetes fechados de mala que foi daqui para lá e de lá para cá. Porque é isso, o pedágio ele existe, mas ele tem que ser muito bem cuidado, e é disso que se trata. Os agentes têm que fiscalizar a Marc e não dar aquela mordida marota que eles tão bem fazem. Agora às 7 horas.